tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Por Dentro do Condomínio, o seu espaço semanal de qualificação, capacitação e profissionalização do mercado condominial. Eu sou Camille Tavares e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. Se você é síndico orgânico, síndico profissional, membro de conselho ou administra um condomínio ou até mesmo é um condômino, o seu lugar é aqui conosco, todas as terças-feiras, às 16 horas, no canal do YouTube da Pred News. O nosso objetivo principal é um só: pegar os conceitos mais complexos do mercado e traduzir de forma direta, didática e descomplicada, para que você possa aplicar na sua gestão hoje mesmo. O programa Por Dentro do Condomínio é um oferecimento do MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. Aproveite que está aqui, já clique no botão de se inscrever, deixe o seu like e comenta de onde você está falando. Compartilhe também esse vídeo para que cada vez mais síndicos tenham acesso a conteúdos de qualidade e assim o programa Por Dentro do Condomínio será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo aqui o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, quero agradecer também aos nossos apoiadores que tornam esse nosso encontro possível. Agradeço ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiam o desenvolvimento profissional dos síndicos. E para o nosso programa de hoje, escolhemos um tema que é rotina diária no universo condominial e que, se não for bem trabalhado, vira uma grande dor de cabeça. Como gerir e notificar ocorrências nos condomínios? Barulho, animais, reformas, uso indevido das áreas comuns ou até conflitos entre vizinhos. Gerenciar uma ocorrência vai muito além de aplicar uma multa. Existe um passo a passo técnico e administrativo que precisa ser respeitado, desde o momento em que a reclamação é registrada até o envio de advertências e notificações extrajudiciais. Tratar ocorrências com critério é o que garante a paz e protege a gestão contra anulações da Justiça. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, receberemos dois grandes especialistas focados na rotina prática das contas condominiais. O nosso primeiro convidado é o Rodrigo Alves. Ele é bacharel em Direito e com forte atuação no setor documental na Condoasp e Aspnewpred. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, Camille, tudo bem? Muito obrigado. É muito importante esse tema, de fato. Meu dia a dia literalmente vivendo as ocorrências, as infrações cometidas pelos condôminos, né? E eu tenho esse contato mais direto com os síndicos, e então eu sempre estou por dentro de tudo que acontece dentro do condomínio. Eu agradeço também pela oportunidade de participar do programa. Ai, que bom, muito obrigada. Bom, e o nosso outro convidado é Ismael Santana, síndico profissional de diversos condomínios no Distrito Federal, administrador, fundador da ISS Administração e franqueado da Condoasp. Especialista em gestão condominial e imobiliária, atua no desenvolvimento de soluções estratégicas para síndicos, condomínios e empreendimentos. Seja muito bem-vindo, Ismael. Olá, boa tarde, Camila, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, é uma honra, né, estar participando aqui, estar contribuindo para o conhecimento de todos a nossa comunidade condominial. Obrigada, Ismael. Bom, e a gente vai começar a nossa conversa que ajudará na capacitação dos síndicos que nos assistem. E o tema de hoje é muito valioso. Afinal, gerir um condomínio com eficiência exige segurança, processos claros e muita proteção. E por falar em proteção e segurança na gestão, vamos ver um rápido vídeo do nosso apoiador, o Banco HR. Voltamos em menos de um minuto. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão.
Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Planejamento e a paz do condomínio exigem solidez e processos reais. Não dá para gerir finanças e conflitos no escuro. A boa notícia para você, síndico, é que você não precisa gerir suas finanças sozinho. O HR, o Banco dos Condomínios, oferece soluções financeiras completas, com tecnologia de ponta, tarifas justas e o selo de segurança de uma instituição autorizada e regulada pelo Banco Central. O Banco HR ajuda você a manter a gestão firme e transparente. Mande uma mensagem nos contatos que estão aparecendo aqui na tela e fale agora mesmo com o Banco HR, o banco oficial dos condomínios. Bom, voltando agora do nosso rápido intervalo, para começar a desmistificar a notificação extrajudicial no dia a dia do condomínio. Rodrigo, começando com você, do ponto de vista documental. O que é e qual é a real finalidade de uma notificação extrajudicial? Toda notificação precisa ser feita por um advogado ou o síndico, a administradora, pode redigir? Então, a finalidade da notificação é justamente levar o fato, né, ocorrido para o morador que infringiu as regras do condomínio. Então, é um meio de registro formal e por escrito também, para não deixar somente, muitas vezes, nas palavras do síndico ou pela reclamação de um vizinho que interfonou. Então, se trata justamente disso, levar o que ocorreu de fato, qual foi a data e notificar o condômino infrator. A notificação, ela não necessariamente precisa ser feita por um advogado, a administradora também pode notificar, prestar esse serviço em auxílio ao síndico, porque, na verdade, quem está notificando é o síndico, né, na figura do representante legal do condomínio. Porém, há casos em que os advogados, né, o advogado precisa redigir a notificação justamente por conter uma complexidade do assunto, né? Então, casos em que o advogado precisa analisar uma lei mais criteriosamente, né, envolva algum caso mais complexo, aí sim é recomendado que o caso seja levado a um advogado. Muito obrigada, Rodrigo. E agora, Ismael, na prática do condomínio, em quais situações do dia a dia você recomenda notificar e quando a notificação bem feita realmente evita que o conflito vire um processo judicial? Olha, Camila, quem convive nesse meio condominial, principalmente síndicos e síndicas, sabemos o quanto é difícil orientar pessoas somente, né, por falácias. Vamos orientar, dizer, advertir verbalmente. Então, tem pessoas que muitas vezes, 90%, 80% das vezes, resolve sim a advertência verbal, a orientação, né, de forma educativa. Mas tem aqueles casos que realmente se faz necessário uma notificação extrajudicial, né? E o que eu entendo, né, que a gente consegue ver pelo o dia a dia é assim: ei, olha aqui, isso que você está fazendo a gente já reiterou, a gente já te advertiu verbalmente e agora estamos te notificando por escrito para que não venha a ocorrer, para que o condomínio não tome medidas mais severas, que venha a prejudicar o morador, que venha causar transtorno, inconveniência. Então, eu vejo muito como uma opção muito valiosa dentro do dia a dia e a vida cotidiana do síndico, a possibilidade da notificação extrajudicial, porque ela deixa registrada, o morador fica bem orientado por escrito e respalda o síndico, né? Ele pode apresentar o conselho se houver outras vezes a ocorrência e informar: olha, já advertimos tanto verbalmente, como também enviamos a notificação extrajudicial.
Muito obrigada, Ismael. Bom, agora vamos entrar nos detalhes de como montar esse documento sem correr nenhum risco. Rodrigo, quais são os requisitos indispensáveis de uma boa notificação? Identificação, fatos, fundamentação, prazos. E pergunto mais, uma notificação, ela pode ser anulada ou perder a eficiência se for mal redigida? Com relação a possíveis anulações judiciais da notificação, é possível sim, né? Se a notificação ela apresentar falhas, né, no seu contexto, ou, por exemplo, houver uma omissão de data, ou ser um caso assim um pouco mais geral, né? Por exemplo, há diversos casos de barulho, né, nos condomínios. Esses casos de barulho fica um pouco difícil de se comprovar, a menos que a pessoa faça alguma gravação, né, gravando áudio, ou que haja testemunhas, né? Então, esses casos assim ficam um pouco mais mais delicado. Então, é importante que o síndico, né, juntamente com outras testemunhas, de repente o porteiro, é muito importante que eles forneçam dados concretos, né? Tente fornecer o máximo de informações possíveis para o síndico, para que o síndico possa, de fato, notificar. Então, é sim possível a anulação de uma notificação judicialmente, caso essa notificação não contenha os requisitos básicos, né, de identificação do morador ou de registro dos fatos ou da data. Enfim, são alguns detalhes que podem sim ensejar na anulação. Muito obrigada, Rodrigo. E agora, Ismael, quais são os erros mais comuns que você vê por aí? É correto notificar ou fazer acusações sem possuir provas, apenas com base em um relato de algum morador ou outra testemunha? E como evitar o uso de linguagem agressiva ou ameaças na hora de escrever? Pronto. O erro comum que eu vejo são síndicos autoritários. Já ocorre aquele erro, ocorre um deslize, já aplica de imediato uma multa, um exemplo. Esse não é o caminho certo a se seguir, e é um erro, né, como propriamente já dito pelo Rodrigo, que pode vir a anular a multa. Então, tem que se seguir o que é o correto, o que diz o Código Civil, e também a gente temos, em caso de condomínio, a convenção, em caso de associação, o estatuto. Primeiro se aplica a advertência, notifica e reiteradamente aplica-se a multa. Então, é seguir o passo a passo, é seguir todas as orientações e buscar sempre ser profissional. Você está ali, o síndico, a gente costuma brincar muito, né? A gente diz que o síndico ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser orientador, então ele tem que saber falar com a pessoa, tem que entender os dois lados, ver todos os fatores antes de tomar uma decisão, né? Então, eu acredito que ele está ali para ser o meio, para ser a parte de conciliação, não só ver um lado, não só ver o outro, buscar entender buscar entender a situação, e após ele entender a situação, se for o caso, ele também, muitas vezes, pode até mesmo estar consultando o conselho, porque existe o conselho consultivo, o conselho fiscal, que vai ajudar ele a tomar uma decisão melhor nesses casos. Fazendo uma Ótima rápida dica. complementação, desculpa, fazendo uma complementação à fala do Ismael, há alguns casos em que o fato ainda continua se consumando, né? Então, nesses casos, a notificação ela precisa trazer um prazo, né, um prazo razoável para que o morador cesse com a infração. Então, por exemplo, há casos em que os moradores deixam objetos, né, móveis, bicicletas, né, até mesmo sapatos nos corredores do condomínio, o que atrapalha a passagem dos demais moradores, e muitas vezes essa infração ela não cessa.
Então, é preciso que o síndico notifique e que ele dê um prazo razoável para que aquele morador retire esses objetos. Quando se trata de algo que já se consumou, né, um fato que já aconteceu, basicamente é o que o Ismael informou, né, muito bem, que é uma notificação verbal e, posteriormente, caso se repita e de acordo com as regras previstas na Convenção e no Regimento Interno, poderá ser aplicado a multa. Muito obrigada, Rodrigo, né? Ótimas dicas do Ismael e do Rodrigo. Nós estamos aqui tendo uma verdadeira aula. E em breve vamos trazer exemplos reais. Fiquem aqui até o final, hein? E agora eu quero falar com você, síndico, que está nos assistindo. Para garantir que a gestão do seu condomínio continue segura com processos administrativos firmes e suporte total ao síndico, vamos a um rápido recado do nosso parceiro apoiador, a Condoasp. Você sabia que a Condoasp oferece apoio na prestação de contas dos seus condomínios? Nossos especialistas trabalham para facilitar a vida do síndico e trazer clareza para os moradores. Nossa equipe organiza minuciosamente todos os recibos de pagamentos, além dos extratos de débitos e créditos enviados pela gestão, de forma física ou por meio da função Protocolo Virtual, disponível no app Classicom, estruturando de forma simples e precisa a prestação de contas mensal do seu condomínio. Sem complicações e sem burocracia. Para uma gestão eficiente, conte com a Condoasp Assessoria Condominial. A Condoasp Assessoria Condominial é especialista em levar inteligência, organização e o apoio administrativo, financeiro, fiscal e documental que o seu condomínio precisa para funcionar no mais alto nível. Ela dá ao síndico o respaldo necessário para que cada notificação e processo interno seja executado com transparência e validade jurídica. Quer profissionalizar a gestão do seu prédio e dormir tranquilo? Conte com a Condoasp. Os contatos estão passando na sua tela. Bom, e voltando agora do nosso intervalo, vamos analisar agora algumas situações que chegam toda semana nos condomínios. Um morador reclama constantemente do vizinho por excesso de barulho, mas nunca apresenta provas. Ismael, o condomínio ele pode notificar apenas com base na reclamação? Não, de forma alguma. Nossos amigos síndicos que estão aqui, inclusive, assistindo este momento, nessa tarde, sabem que no meio condominial existem muitos conflitos. E muitas vezes tem morador que não gosta do vizinho, vice-versa. Então, além de tudo isso, o síndico ele tem que fazer o trabalho de investigador também. Ele tem que investigar, apurar se de fato está acontecendo aquilo. E se for o caso, né, e sim, com certeza deve ser, pedir registro para aquele morador. Peça para o morador mandar. Um exemplo, o meu vizinho está fazendo barulho após o horário permitido, um barulho que incomoda, peça registros. Então, a pessoa vai enviar o registro. Se for sempre aquele horário, eu ainda aconselho que o síndico, naquele mesmo horário, se é reiteradas vezes, ele vá até o local, né? Faça esse trabalho de inspecionar, né? De averiguar, até mesmo para ele conseguir colocar esse argumento e fazer uma notificação muito bem feita, com o registro, e também informar que ele mesmo esteve no local e que ele realmente esteve lá e viu, né, a situação, conseguiu identificar. Então, acho que a forma correta seria dessa forma. Muito obrigada, Ismael. Rodrigo, você gostaria de complementar a resposta do Ismael? Perfeita a resposta do Ismael, concordo. O síndico, ele precisa adotar uma postura imparcial dentro do condomínio. Muitas vezes nós sabemos que o síndico ele pode ter afinidade com o morador e menos afinidade com outros, e isso é normal de acontecer. Então, sempre ele precisa averiguar todos os fatos
né, e tentar buscar outros meios de testemunha, né, verificar às vezes com um vizinho do lado, no caso, às vezes algo que costuma causar um pouquinho de problema são os latidos de cachorro, né, então a gente não tem como pedir para o cachorro fazer silêncio, né, então é um animal irracional, então o que dá para fazer? Se isso vem se repetindo com bastante frequência, né, é importante conversar com o morador que possui aquele animal de estimação para que ele busque algum meio, né, de adestrar o cãozinho, né, de repente o cãozinho está ansioso, está nervoso, precisa passear, né, então isso é importante verificar. Agora, se for algo com muita frequência né, com barulhos excessivos, aí sim é muito importante registrar isso numa notificação. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, e continuando com você, uma empresa realizou uma obra em uma loja e acabou perfurando a laje da garagem, causando infiltração na unidade inferior. Como deve ser elaborada essa notificação? Bom, essa questão é uma questão um pouco delicada, né? Se houve uma obra, né, o profissional que realizou essa obra, ele precisa apresentar ao condomínio, né, a ART, um laudo técnico daquela obra e também está de acordo com as normas, né, da NBR, por exemplo. Então, se ele seguiu, né, esses requisitos para fazer alguma obra que alterou a estrutura, primeiramente o síndico, é muito importante que ele verifique essa documentação. Após verificada essa documentação, aí sim ele notifica o responsável pela unidade para que ele, né, com um certo prazo de urgência, né, verifique essa infiltração, essa perfuração na laje. Ocorreu um caso recentemente, inclusive, né, de uma loja que fez uma obra, né, na estrutura e justamente perfurou o piso, e o piso dava na garagem de subsolo. Então, a primeira medida foi verificar se aquela obra possuía ART, se possuía o laudo técnico, né, e se possuía também, se ela foi realizada de acordo com as normas, né, da NBR, e posteriormente foi comunicado ao proprietário da loja, né, e ao locatário também. Esse locatário nada fez, então foi muito importante registrar formalmente essa notificação, na notificação, com imagens da infiltração, imagem da perfuração e as consequências que essa infiltração vem causando. Então, nesse tipo de notificação, é muito importante estabelecer um prazo, porque é algo que pode estar afetando a estrutura do edifício, e isso pode causar mais riscos a todos os moradores. Então, é necessário que dê um prazo máximo para que a pessoa responsável por aquela unidade resolva o problema da melhor forma possível. E, se resolver, que apresente novamente o laudo técnico e os demais documentos necessários. Muito obrigada, Rodrigo. Ismael, você gostaria de dar alguma contribuição na resposta? Acredito que o Rodrigo falou muito bem, né? É muito importante esse acompanhamento do síndico, e quando dá para acompanhar o prestador de serviço, claro que quando é um prestador de serviço do condomínio, quando não é, e sim é dentro de uma unidade, sempre exigir o laudo técnico, como propriamente mencionado pelo Rodrigo, e a ART. Né? Então, tem que ser muito bem respaldado para que não comprometa a estrutura do edifício, porque o síndico ele tem que ter aquela consciência de que ali ele está cuidando de várias famílias que residem naquele lugar. Então, é sempre bom estar agindo de acordo com o que tem que ser, né? Não agir com negligência, não agir com favoritismo, seja rigoroso, seja exigente para a segurança sua
e também de todos que residem naquele condomínio. Muito obrigada, Ismael. Ficou muito claro que na gestão de ocorrências, cada notificação, cada registro e cada prazo precisam estar rigorosamente no lugar certo para não colocar em risco a validade jurídica e a paz do condomínio. E se você está nos assistindo, percebeu que a gestão condominial não aceita mais amadorismo, seja para gerir conflitos ou para conduzir notificações sem falhas, eu tenho um convite que vai mudar o patamar da sua carreira. Se você quer dominar a prática real de um condomínio e aprender a conduzir processos blindados como esses que estamos debatendo hoje, você precisa conhecer o MSQ Mentoria Síndico Qualificado. Vamos acompanhar um rápido vídeo sobre como funciona essa capacitação e eu já volto para explicar. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático, desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. Como vocês viram, o MSQ é um ecossistema completo para quem quer atuar com absoluta segurança no mercado condominial. Acesse talentgp.com.br/MSQ e dê o próximo passo na sua carreira. Bom, voltamos do nosso intervalo e temos mais 2 casos para analisar. Uma proprietária precisa trocar uma tubulação, mas a obra exige acesso ao teto do apartamento inferior. Então, Rodrigo, o morador de baixo não permite a entrada. É possível notificá-lo? Sim, perfeitamente. O Código Civil ele dá respaldo para que o morador do andar de baixo dê a entrada, né, dê passagem para que os profissionais capacitados realizem a obra, né? Esse caso é interessante porque, de novo, né, é necessário que se apresente a RT, laudo técnico, né, e principalmente que o profissional que vai realizar a reforma, ele informe que este é o único meio possível para que a reforma do andar de cima se realize, né? Então, tendo em vista isso, é muito importante que se redija uma notificação informando da necessidade, né, e entrando num comum acordo em relação a possíveis datas, né, horários, até mesmo que o morador de cima ele se responsabilize pelos eventuais prejuízos que podem ser causados e se comprometendo a deixar a unidade de baixo nas mesmas condições que ela se apresentava quando do início da reforma. Muito obrigada, Rodrigo. Ismael, você quer complementar a resposta, dar alguma dica para quem está nos assistindo? Sim, a dica que eu dou é sempre vá lá tentar fazer a conciliação, né? Acontece muitas vezes, principalmente um condomínio que eu administro, que é um condomínio muito antigo, antes de eu nascer ele já existia. Então, a gente já é acostumado a ter esses problemas de encanação, no qual afeta a unidade de baixo. Então, a gente sempre vai lá com toda a educação, bate na porta do morador, faz todo o acompanhamento para que consiga solucionar o problema. Pede licença, mostra, já leva as fotos, o que está acontecendo lá no apartamento. Se for um apartamento de baixo, que o cano do banheiro do vizinho de cima está vazando, um exemplo, né, que é o que ocorre bastante aqui no condomínio que eu sou síndico.
a gente sempre tem as fotos, né, os registros, o vídeo, vai até o morador e fala, olha, está acontecendo tal coisa, está infiltrando aqui, olha aqui as fotos, se eu gostaria de ir lá dar uma olhadinha, como que a gente pode resolver? E aí, muitas vezes, eu sempre consegui resolver dessa forma. Então, fica essa dica, né? Antes de você notificar de cara, tenta antes uma conversa para resolver, mas caso não consiga, notifica, porque às vezes a notificação ela dá um susto na pessoa, né? Ela já fica um pouco travada. Então, se você ir com uma conversa mais tranquila, mais leve, resolve em muitos casos resolve, mas é muito importante ter, né, como o Rodrigo disse, está previsto no Código Civil, porque a gente sabe que tem morador que realmente é resistente a essas questões, e a gente tem o Código Civil para nos respaldar disso. Muito obrigada, Ismael. Ismael. Acredito que seja muito a questão da empatia, né? Que pode acontecer com você, como morador, né? Você pensa, se fosse comigo, né? E muitas vezes Só com. eles falam, né? Olha, eu prefiro. Que bom que você veio até aqui e conversou comigo, porque eu prefiro mesmo que venha aqui, antes de qualquer coisa, venha aqui, conversa, a gente resolve. Então, isso é muito bem visto no meio condominial, porque a gente preza pelo clima harmonioso daquele edifício. Verdade. E Rodrigo, até você queria falar alguma mesmo. coisa? Sim, perdão. Até mesmo, por exemplo, isso acontece muito nos condomínios, de ter a laje do piso, né, principalmente banheiro, área de serviço, e no andar de baixo, após a laje ter a tubulação, né, a rede de esgoto, e essa laje ser fechada com um forro de gesso, né? Então é mais fácil retirar o gesso e colocá-lo novamente do que perfurar a laje, que é um serviço muito mais trabalhoso e também muito mais oneroso, e que pode, né, se for um serviço que não seja de tão alta qualidade, pode causar abalo na estrutura do edifício. Então, até mesmo explicar essa situação para o morador, que muitas vezes ele não é obrigado a conhecer, né, desses fatores, é importante também para viabilizar essa passagem. E também eu gostaria de comentar, lembrando aqui os casos, é interessante a gente ter essa conversa, porque vem à mente os diversos casos. E teve um condomínio em específico que a síndica ela nos solicitou que redigíssemos um comunicado a todos os moradores para que eles providenciassem o rejunte, né, para que eles reforçassem, na verdade, o rejunte do piso do banheiro, né, das áreas com área molhada. Isso é interessante, né, a gente fez esse comunicado geral para todos os moradores desse edifício, para que eles averiguassem o rejunte e reforçassem, porque isso, o rejunte desgastado, ele pode sim causar uma infiltração. Verdade, muito interessante isso. Obrigada, Rodrigo. E agora, Ismael, um outro caso aqui. Um morador, ele utiliza constantemente o corredor para guardar bicicletas, móveis e caixas, como já até foi citado aqui. Qual seria a forma adequada de notificá-lo? Olha, a gente sabe que não pode, porque estaria privilegiando um morador de utilizar da área comum, onde é uma área de todos. E, além disso, também, ele está obstruindo a passagem. Então, neste caso, é realmente pegar uma normativa, né, do Corpo de Bombeiro ou do órgão competente e falar para ele e mostrar para ele, olha, caso ocorra uma situação de emergência e precise evacuar, os seus objetos estariam atrapalhando, então vai dificultar. E a gente pede encarecidamente que o senhor retire. Outro ponto também que podemos utilizar é a limpeza das áreas comuns. Precisamos de todas as áreas comuns desobstruídas para fazer as limpezas, fazer a lavagem. E esses dois discursos eles já são suficientes para que o morador entenda. E caso não venha a tirar de forma amigável, aí sim entra a notificação extrajudicial com o fundamento da obstrução, né, e a utilização da área comum como benefício próprio para aquele morador.
dando um prazo ali no máximo. Eu sempre coloco um prazo de 24 horas para estar tirando, acho, o Rodrigo talvez possa até complementar o que diz o Código Civil, mas eu sempre peço para estar tirando de imediato. Muito obrigada, Ismael. Rodrigo, você pode complementar a resposta? Sim, concordo com a resposta do Ismael. Em relação a essa questão de obstrução de passagem, também é importante em relação a possíveis quedas, né? Muitas vezes o condomínio possui pessoas idosas, crianças e até mesmo adultos que também não estão imunes, né, de tropeçarem em possíveis objetos que estejam ali nas áreas comuns, nos corredores do prédio. É um costume que veio da pandemia, pós-pandemia, das pessoas deixarem os calçados, né, na porta de entrada. E isso é combatido, né, pelos condomínios. Eu sei que é uma questão de higiene, de segurança também, porém, há uma causa maior por trás disso. Então, por isso que essa questão é combatida. O Código Civil, ele também traz, né, um artigo geral que se aplica em muitos casos de notificações, que é o artigo 1336, né, ele prevê ali que os moradores dos condôminos, eles não podem destinar as suas unidades de forma a prejudicar, né, a segurança dos demais moradores. E isso se incluiria perfeitamente nesse caso. Muito obrigada pelas respostas dos dois. E agora, síndicos que nos assistem. Para profissionalizar a gestão do seu prédio e ter todo esse histórico na palma da mão, você precisa conhecer o Classicom. Problemas com barulho, regras descumpridas ou manutenções precisam de atenção rápida, de forma organizada e oficial. É por isso que o poderosíssimo aplicativo Classicom desenvolveu o módulo de ocorrências. Tudo acontece na palma da mão. O condômino acessa o app, escolhe o assunto, detalha a situação e envia a solicitação em poucos segundos. Na mesma hora, o síndico recebe o alerta. Pelo próprio sistema, avalia o caso, interage com o morador e atualiza o andamento do chamado. Todo o histórico de mensagens, decisões e resoluções fica salvo automaticamente no sistema. Organização e agilidade. Classicom, conectando quem mora a quem administra de um jeito inteligente e sem complicações. Chega de grupos de WhatsApp caóticos e livros de ocorrência de papel que se perdem no tempo. O Classicom é o aplicativo definitivo para a gestão do seu condomínio. Com ele, o morador registra ocorrências com fotos diretamente pelo celular. O síndico acompanha o status em tempo real e a administradora gera históricos completos com validade para notificações e advertências. Leve a gestão do seu prédio para a era digital. Com uma ferramenta dessas, fica muito mais fácil manter a casa em ordem e a gestão totalmente respaldada. E para fecharmos com chave de ouro essa verdadeira aula, quero fazer uma última pergunta para os nossos dois convidados responderem de forma direta e didática. Para fecharmos com chave de ouro essa verdadeira aula, eu quero fazer uma última pergunta para os nossos dois convidados responderem de forma direta e didática. Começando com o Rodrigo. Qual é o verdadeiro objetivo de uma notificação extrajudicial no condomínio? Perfeito. O verdadeiro objetivo da notificação extrajudicial no condomínio é levar a ocorrência ao morador que infringiu as regras, né, e oportunizar o direito de fala, né? Esse morador, ele precisa ter o direito de resposta também ao condomínio e tentar solucionar o conflito, né, a ocorrência da melhor forma possível. Muitas vezes, quando o síndico parte para essa notificação extrajudicial, é devido ao fato de terem se esgotado as vias por diálogo, né, ou às vezes por uma via mais fácil, né, uma simples mensagem no WhatsApp, ou até mesmo porque ele não conseguiu localizar este morador, né, pode haver esse conflito de horários. Então, a notificação formal traz aí à tona, né, o comunicado, levar a ocorrência ao conhecimento do morador, oportunizando também o direito de resposta e que ele também cesse a infração cometida. Obrigada, Rodrigo. E agora, e você, Ismael? Me responde essa pergunta. Qual é o verdadeiro objetivo de uma notificação extrajudicial no condomínio? De forma objetiva e direta, é repassar ao morador: olha, já esgotamos todas as medidas administrativas,
a gente está notificando extrajudicialmente e deixando claro que, caso venha a ocorrer, o condomínio entrará com as medidas não extrajudiciais e sim judiciais. Então, de forma objetiva peraí, o que você está fazendo está errado, vamos tentar se reenquadrar, vamos tentar organizar de forma objetiva e direta. E se não se enquadrar, a gente seguirá com as medidas cabíveis. Gostaria só de Obrigada, complementar. Ismael. Claro. Sim. Então, a notificação extrajudicial, ela também não tem um caráter meramente punitivo. Claro que a reincidência pode ensejar na punição por meio da multa, mas ela também visa resguardar e produzir uma prova concreta, caso futuramente essa demanda precise ser judicializada. Então, por exemplo, há casos, como o Código Civil disciplina, da questão do condômino antissocial. Então, lá na frente, né, em possíveis processos, é necessário que haja um histórico de notificações, que haja um histórico de tentativas de solução do problema. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Ismael. Bom, e agora sim, caminhando para o encerramento desse nosso encontro, tenho certeza que depois dessa verdadeira aula, né, todo síndico e gestor que nos acompanha aprendeu a olhar para a gestão de ocorrências não como uma chateação, mas sim como um processo técnico de proteção à convivência e à saúde jurídica do condomínio. Bom, gostaria de agradecer imensamente a nossa mesa de hoje pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento prático. Ismael, muito obrigada por trazer essa vivência real da linha de frente da gestão condominial. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar, pois a comunidade condominial ela é muito carente de informação e gostaria de prestigiar, né, esse canal, de estar trazendo esse conhecimento não somente para síndico, como para o morador, porque é algo que está no dia a dia, né? A gente reside naquele lugar, a gente vive ali. E quanto maior for a informação, é melhor para todos. Então, agradecer a iniciativa e agradecer a oportunidade de poder compartilhar a convivência. Muito obrigada, a gente, né, que agradece mesmo, Ismael. E Rodrigo, muito obrigada pela sua clareza técnica, documental e administrativa. O seu conhecimento trouxe uma segurança enorme para o nosso programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. É realmente um privilégio, como o Ismael bem mencionou. É muito importante esse tema e um tema de muitas dúvidas no dia a dia dos condomínios, né? Muitos síndicos nos procuram em diversos casos, buscando uma tentativa de solução e são desafios muitas vezes, né? Há casos em que não temos uma resposta de prontidão, mas sempre tentamos buscar resolver esses conflitos da melhor forma possível. Agradeço também ao Ismael, né, pela parceria, e a Camille também, muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, e o meu agradecimento especial vai para você, síndico, membro de conselho, administrador ou condômino, que nos acompanhou nessa tarde aqui no canal do YouTube da Pred News. E ó, lembre-se, a nossa jornada de conhecimento não para por aqui, tá? A grade da Pred News está recheada de conteúdos para você continuar se capacitando, né? E além do programa Por Dentro do Condomínio, que vai ao ar toda terça-feira às 16 horas, você tem outros 2 programas. Amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, não perca Tribuna Condominial, onde eu receberei advogados especialistas para debater os temas mais complexos do setor sob a ótica jurídica. E na quinta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é no Meet dos Síndicos, o nosso espaço semanal focado na rotina prática e nas trocas de experiências com grandes nomes do mercado. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clique agora no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos cortes e compartilhe esse vídeo, né, com outros moradores, com outros síndicos. Compartilha com todo mundo. O Por Dentro do Condomínio de hoje fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana de trabalho e até a próxima terça-feira, às 16 horas.